Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje estamos em Hebron, uma das cidades mais importantes da Bíblia, e iremos conhecer o túmulo dos patriarcas, onde estão sepultados Abraão, Isaque e Jacó, e as matriarcas Sara, Rebeca e Lia. Descobriremos a história e a arqueologia deste lugar e terminaremos o nosso dia com imagens exclusivas da parte proibida do túmulo dos patriarcas. E fiquem atentos, pois vamos contar uma novidade que vocês não irão querer perder. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A cidade de Hebron existia muito antes do nascimento de Abraão. Um exemplo são justamente estas escadarias. Elas são originais do período do Bronze Antigo, quer dizer, tem aproximadamente 4.500 anos. E elas eram a entrada da cidade, e parte desta entrada era justamente esta muralha. Quando Deus fala a Abraão sair de sua terra, da terra onde viviam os caldeus, para a terra prometida, para a terra de Canaã, isto tudo já existia. Eram construções milenares. E há construções não só anteriores a Abraão, mas também construções que são exatamente da época dele. Por exemplo, esta outra muralha, que é do período do Bronze Médio. É realmente incrível podermos ver os mesmos objetos, as mesmas construções que Abraão e Sara viram quando eles viveram aqui na cidade há mais de 3.800 anos. A nossa matriarca Sara viveu aqui em Hebron e também aqui ela faleceu. Sara viveu 127 anos. Morreu em Criat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. E Abraão então precisa de um terreno para sepultar ela. Porém, ele não tinha nenhuma propriedade aqui em Canaã. Ele era então um estrangeiro. Ele era originário de Ur dos Caldeus. E por isso ele vai agora comprar um terreno, uma caverna, próxima à cidade de Hebron. Abraão escolhe o terreno onde ficava a caverna de Marpela, que então pertencia a um homem hitita chamado Efron. E Efron então, quando descobre isso, pelo respeito que ele tinha a Abraão, ele oferece o terreno gratuitamente. Mas Abraão não aceita. Abraão faz questão de pagar, e não só isso, pagar o valor, se pode dizer, de mercado, o valor que realmente aquele terreno e aquela caverna valiam. E o valor acordado foram 400 ciclos de prata. Talvez ele fez questão de pagar para garantir esta propriedade para si e para os seus descendentes. Isso nos lembra mais uma história que está relatada na Bíblia, que aconteceu aproximadamente 800 anos depois, quando então rei Davi decide comprar o terreno para a construção do Templo de Jerusalém. O terreno pertencia a um homem chamado Araúna. Era então uma eira, um local para debulhar grãos. Araúna diz: não te preocupe, eu vou te dar o terreno gratuitamente. E Davi faz questão de pagar, e questão de pagar um valor justo. E justamente a importância desses dois locais comprados, um que é o local onde Abraão e os patriarcas e as matriarcas foram sepultados, e o outro local onde foi construído o primeiro e depois também o segundo templo de Jerusalém. Estes terrenos foram comprados com dinheiro, e justamente estes dois locais são os locais mais contestados e conflituosos de toda Israel até os dias de hoje.
Talvez se a ideia de Abraão e a ideia de Davi era evitar problemas de propriedade no futuro, talvez eles soubessem o que vinha, não adiantou. E justamente também sobre parte deste conflito e das proibições, nós iremos conhecer com os nossos próprios olhos hoje. Já podemos ver aqui o túmulo dos patriarcas, que foi construído em cima da caverna de Macpela. E escolhemos justamente este local para vir aqui no dia de hoje contar uma novidade incrível para vocês. Estamos lançando hoje o curso completo da história de Israel. É um projeto que eu e minha equipe estamos trabalhando há muito tempo e com muito carinho para vocês. É um curso online que conta toda a história de Israel, desde a época de Abraão até os dias de hoje. Nos baseamos na arqueologia, Bíblia, registros históricos, tradições e nas pesquisas acadêmicas. Com o curso vocês vão entender o passado de Israel e ver a sua conexão com os atuais acontecimentos e guerras, e também com o futuro de Israel e de todo o mundo. O primeiro módulo do curso já está disponível agora e aulas inéditas e exclusivas toda quarta-feira, além de minisséries especiais. Então, pessoal, aproveitem agora o QR Code que está aqui na tela ou o link que está na descrição e no primeiro comentário e confiram, porque o curso realmente está espetacular e imperdível. E agora, pessoal, nós seguimos o nosso dia de hoje para conhecer mais o início da história do povo de Israel, que é justamente Abraão, Isaque e Jacó. Vamos lá! Abraão compra o terreno da caverna de Macpela, mas claramente todo esse edifício que nós estamos vendo aqui atrás não é uma caverna. Onde está a caverna original? O que é o mais importante deste local? A caverna está aqui embaixo. Nós conseguimos ver algumas dessas pedras brutas, podemos ver que elas são parte do terreno original e também ali embaixo nas escavações arqueológicas. A caverna de Macpela significa a caverna dupla. E por que deste nome? Há duas teorias. A primeira teoria fala que este é o nome original, porque a caverna por dentro, quer dizer, a caverna que está aqui embaixo, ela é dupla por dentro. E a outra teoria fala que também este é o nome dado, porque aqui foram enterrados os pares, as duplas. Abraão e Sara, Isaque e Rebeca e Jacó e Lia. Este local passa a ter uma importância bíblica enorme e também passa a ser um local de peregrinação. Porém, tudo muda com a chegada do rei Herodes o Grande. Ele que foi um construtor megalomaníaco e fez a maior parte das grandes construções de Israel, chega aqui sobre a caverna original, sobre a caverna de Macpela, e simplesmente tapa ela com uma gigantesca construção. E o que nós vemos aqui atrás de nós é justamente esta construção feita pelo rei Herodes o Grande. E vejam mais uma coisa incrível, se nós chegamos aqui até a parede e olhamos os detalhes dela, ela é exatamente igual ao Muro das Lamentações, com pedras gigantescas, com pedras com uma espécie de moldura, o mesmo tipo de textura, o mesmo tipo de acabamento, e isso mostra que as mesmas pessoas que construíram a ampliação do Templo de Jerusalém, o Muro das Lamentações, são as mesmas pessoas que fizeram esta obra.
Porém, todas as construções do rei Herodes, Cesareia Marítima, Massada, o templo de Augusto, Herodion, o templo de Jerusalém, todas as construções que ele fez foram parcialmente ou totalmente destruídas, com uma exceção. O túmulo dos patriarcas é a única construção do rei Herodes que continua intacta. Da primeira até a última pedra, todas elas são originais. E não é todo dia que nós podemos ver uma coisa tão especial. Um local bíblico e histórico tão bem preservado. E agora eu convido vocês a entrarem comigo no túmulo dos patriarcas. Falamos que a construção de Herodes está preservada da primeira à última pedra, mas se nós olhamos aqui estas pedras pequenas e tão simples, claramente isto aqui não é da época de Herodes. Herodes gostava de fazer tudo de uma maneira colossal e nos mínimos detalhes. O que acontece é a construção original está preservada. Porém, ao longo de 2000 anos, algumas coisas foram acrescentadas no edifício. E justamente esta primeira sala que nós estamos entrando agora, ela é um acréscimo posterior. Mas venham aqui comigo. Olhem que maravilhoso. No momento que nós chegamos aqui, nós podemos ver que estas pedras são as originais. Então, na época de Herodes, aqui era a entrada do túmulo dos patriarcas e agora juntos nós realmente vamos entrar. Quando Herodes constrói este complexo, toda esta área era aberta, não haviam essas divisões internas, não haviam colunas, não haviam esses tetos, tudo isso aqui são acréscimos posteriores, que começaram no período bizantino e seguiram depois nos períodos cruzados e também nos períodos árabes. Mas o que nós realmente viemos fazer aqui no dia de hoje é visitar os nossos patriarcas, os pais da fé. E quem já vemos aqui do nosso lado está escrito em hebraico, Tzion Avraham Avinu, o memorial de Abraão, o nosso patriarca. Mas vejam que interessante, quando está escrito também em inglês, está escrito o monumento da tumba. Isso porque nós temos que entender muito bem, pessoal, que Abraão não está neste monumento. Apesar de parecer um sepulcro, Abraão não está dentro dele. Onde está Abraão? Abraão está embaixo dos nossos pés, dentro da caverna de Marpela. Vejam agora este desenho. Nós estamos neste nível. E a caverna original está bem mais para baixo. E próximo daqui, próximo da marcação do túmulo de Abraão, está sua esposa Sara. Venham aqui comigo. A marcação dela está atrás desta grade dourada e vemos aqui pessoas orando. Mas eles não estão orando para Sara, e sim para Deus. Mas eles estão fazendo isso em um local significativo historicamente, que é sobre a caverna de Marpela, sobre os pais e as mães da fé. A caverna de Marpela, a caverna das duplas, nós acabamos de ver aqui o nosso primeiro casal, Abraão e Sara. E agora nós vamos exatamente para a sala aqui em frente para ver a Jacó e Lia. Venham comigo. Este é o memorial do túmulo de Jacó. Ele também é chamado na Bíblia de Israel. E ele, junto com as suas mulheres, dão origem às 12 tribos de Israel.
Aqui está o túmulo de Lia, uma das esposas de Jacó. Porém, onde está o túmulo de Raquel, a esposa amada dele? A Bíblia nos conta que ela falece no caminho de Efrata, dando à luz. Isto é perto de Belém. E Jacó sepulta ela onde ela falece. E por isso ela não foi trazida até aqui para ficar com os outros patriarcas e matriarcas. Mas nós sim sabemos onde ela está sepultada até os dias de hoje, apesar de não ser com o resto de sua família. E onde está o nosso terceiro casal, Isaac e Rebeca? Eles estão atrás desta parede. Porém, reparem uma coisa. O local está trancado. Isso porque o túmulo dos patriarcas está dividido. Esta parte que nós estamos agora é acessível a judeus e cristãos. E atrás desta parede, o acesso é exclusivo pela autoridade palestina. E por lá, o acesso é restrito, é proibido para nós. Vocês podem ver aqui neste mapa esta divisão. A parte roxa é a parte acessível a judeus e cristãos e a parte amarela é a parte acessível somente pelo lado muçulmano. E por isso nós não temos acesso à marcação do túmulo de Isaac e Rebeca. Mas algo muito mais importante que isso, que está do lado de lá. Quando nós falamos do túmulo dos patriarcas, caminhar aqui na parte herodiana, ver uma construção preservada de 2000 anos atrás, é incrível. Porém, o mais importante que há neste local não é essa construção, e sim a caverna de Marpela. E a entrada da caverna de Marpela, onde está? Justamente aqui do lado muçulmano. E isso é o ponto principal. A entrada para a caverna original existe, porém está do lado muçulmano e ainda mais que isso, eles trancaram a entrada mesmo estando do lado deles e ninguém pode entrar. E já que nós gostamos tanto de arqueologia, nós queremos garantir que nós estamos realmente no local certo. Mas arqueólogos não têm acesso à caverna de Marpela. Ninguém pode entrar lá. Os únicos relatos que tínhamos sobre a caverna eram antigos. Há relatos de cruzados que entraram e viram um grande espaço subterrâneo. Também em 1922, o arqueólogo Luiz Vicente mapeou a caverna e relatou ter visto lápides e várias aberturas para outras cavernas. Mas esses relatos não trouxeram nenhuma prova física. Eles não tiraram fotos, nem trouxeram à luz achados ou restos arqueológicos. Mas tudo muda em uma noite de 1968, após a Guerra dos 6 Dias, quando um oficial do Shin Bet e outros recebem uma autorização especial de Moshe Dayan, do ministro da Defesa de Israel, uma autorização para poder entrar na parte subterrânea. E eles encontram o que parece uma flor fechada, mas que na realidade é um pequeno acesso para o subterrâneo. Porém, quando eles veem o tamanho da entrada, nenhum deles cabia. Mas quem sim cabia era a filha de um deles, a Michal, uma jovem de somente 12 anos. E então ela teve o grande privilégio de descer para os subterrâneos e ver o que realmente há aqui embaixo dos nossos pés. E quando ela volta das profundezas, ela conta o que ela viu, e ela viu realmente uma caverna e tirou algumas fotos que justamente estamos vendo elas na tela agora. Eu também vou colocar aqui na tela o relato dela traduzido para o português, e aqueles que quiserem podem parar o vídeo e ler todo o relato com calma.
E mais uma vez, no ano de 1981, alguns jovens que estudavam na Midreshet Hebron, que é um centro de estudos bíblicos, chegaram aqui em uma noite e descobriram um acesso maior para a caverna dos patriarcas, maior do que a Michal tinha entrado. E então esses jovens sim conseguiram entrar nos subterrâneos e ver com os próprios olhos deles a caverna. E eles descrevem que a caverna realmente é Marpela, é uma caverna dupla. Eles descrevem que a caverna tinha uma entrada maior, um salão grande que afunilava e entrava para um segundo salão, realmente uma caverna dupla. Mas mais que trazer somente a descrição, eles encontraram dentro da caverna pedaços de cerâmica e utensílios e trouxeram eles para os arqueólogos. E os arqueólogos fizeram uma datação e descobriram que essas cerâmicas são aproximadamente do século 7 e 8 antes de Cristo. Isto quer dizer que é pelo menos 700 anos anterior à construção de Herodes. E ainda mais se descobriu que estas cerâmicas não eram originárias aqui de Hebron, e sim que foram trazidas de outras regiões, como a Galileia e a Judéia. Isso se encaixa muito bem com o que sabemos, que este aqui era um local de peregrinação para as pessoas que seguem a Bíblia, vinham aqui para visitar os seus pais da fé, muito antes de Herodes construir tudo isso aqui que estamos caminhando. O povo de Israel e todos aqui na região já sabiam da caverna de Marpela. Seguimos caminhando e vemos aqui mais uma vez essa parede extremamente reforçada e segura e também, como vocês podem ver, trancada. O lado muçulmano que para nós normalmente é inacessível. Mas hoje, aqui no Israel com a Aline, vamos ter acesso a imagens exclusivas e inéditas. Vamos ver com os nossos próprios olhos o que se esconde aqui atrás. Porém, o acesso não é por aqui, como vocês podem ver, ele está realmente bem trancado. O acesso que nós vamos ver, ele fica pelo lado muçulmano, pelo lado de fora. Então, há que sair daqui do túmulo dos patriarcas e se entra pelo outro lado. Então, vamos agora ver juntos o lado proibido para nós do túmulo dos patriarcas. É realmente impressionante pensar que o túmulo dos patriarcas, este edifício, no meio dele passa uma fronteira? Pois é, este lado que estamos vendo pertence à autoridade palestina e o outro lado que estávamos antes pertence a Israel. A fronteira está aqui no meio. Reparem aqui, em toda a lateral há um grande espaço para guardar sapatos. Isso porque esta área funciona como uma mesquita e é obrigatório entrar de pés descalços. Vocês também podem reparar que não há quase ninguém aqui agora. Isso é porque nós estamos no mês de Ramadã, que é o mês sagrado para o Islã e o mês de jejum, e por isso eles acabam vindo bem menos aqui. À nossa frente nós vemos um marcador do sepulcro de Sara. O lado de lá está visível do lado israelense e por aqui se vê pelo lado palestino. E este aqui é o marcador do sepulcro de Abraão, que nós também vimos do outro lado. Vejam que emocionante este local. Nós estamos agora no que é conhecido como Salão de Isaac. E aqui podemos ver os memoriais de Isaac e Rebeca.
E seguindo a caminhada, vejam o que está aqui. Vocês reconhecem essa flor? Esta é a entrada da caverna de Macpela. Aqui começa o túnel por onde Michal entrou. A entrada da caverna de Macpela existe até os dias de hoje, ela está aqui. Mas como podemos ver também, ela está trancada e a entrada é completamente proibida. Mas eu não perco a fé nem a esperança de que um dia sim a entrada aqui será novamente permitida e que nós poderemos conhecer ainda mais a fundo os nossos patriarcas e matriarcas. Em Gênesis 12 está escrito que Deus diz as seguintes palavras a Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da terra de Israel, de Abraão e sua família, a bênção de Deus sai a todas as famílias da terra, a todas as nações. E por isso também esse é mais um motivo que eu considero tão importante estudar a fundo a história de Israel, começando justamente por Abraão e sua família. E por isso eu quero convidar mais uma vez vocês a se inscreverem no curso online da história de Israel que nós preparamos. O link está aqui embaixo, então nos vemos na nossa primeira aula e espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje diretamente de Hebron. Um grande abraço e nos vemos na próxima.